Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de junho, dia especial para o índice Bovespa. Além de ter fechado na quarta-feira acima dos 100 mil pontos, hoje disparou para cima, alta de 1,7%, forte alta, semana espetacular para o índice Bovespa, alta de 4,05%, fechando acima de tudo, máxima histórica, enfim, momento extremamente favorável para o mercado. Inclusive, aqui, na verdade, desse lado de cá, aqui temos o tourinho ali, o mercado dominado pelos touros, pelos compradores. Então, seguimos forte aí para cima, Ibov em bela tendência de alta. Agora, essa região dos 100 mil pontos, que era um patamar relevante aí, que foi respeitado aqui para trás em termos de resistência, né? Não conseguiu fechar acima, agora tende a funcionar como um patamar de suporte. Região dos 100.438 a 100, a 99.993, a 100 mil pontos. E aí, olhando para o gráfico semanal, a região dos 99.136. Então, esses são suportes mais próximos para um possível retorno do preço do índice Bovespa, que tem 3 pregões muito fortes para cima, chance de gerar algum tipo de correção dessa forte alta. Dentro do que eu falei no radar do mercado de hoje na live, das 10h45 da manhã, após a primeira hora de pregão, era pouco provável da gente ter algo muito relevante para cima. Ou seja, porque já tinha andado bastante para cima. Então ficou aqui de forma mais lateral. O ganho foi menor aí no decorrer do pregão. A alta forte mesmo foi logo na abertura do pregão, na primeira hora de pregão aí para o índice Bovespa. Indo então, antes de mais nada, né, deixa eu te convidar a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal da Alto Vieira Invest no YouTube. O procedimento é bem simples, passando o cursor do seu mouse em cima aqui da imagem, inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente. Deixa o link aí das notificações ativado para que você receba um aviso aí sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Obrigado por prestigiar meu trabalho, lembre-se também no decorrer dessa análise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, ou seja, preencher um formulário e depois cadastrar o meu número nos seus contatos do Telegram. O meu número vai aparecer lá no formulário. Então, voltando aqui para essa análise que eu vou falar do Ibovespa, dos futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Itube, Raio 3, GGBR4, Detex 3, SAPR11, Rapt 4 e Elet 3. Então, o Ibov, basicamente, nós já falamos sobre o Ibovespa, tendência forte de alta em todos os prazos operacionais, bolsa com cenário muito bom para cima, dominado aí pelos touros, pelos compradores, ou seja, movimentação para baixo nos ativos tende a trazer novas oportunidades na ponta compradora, pensando em swing trade. Futuros no mini índice, gap de alta, abriu com gap de alta, deixando aqui agora um patamar que tende a funcionar como suporte, ou seja, um patamar em torno dos 101.430 a 101.390. E se a gente olhar aqui para o gráfico de 60 minutos, nós temos um movimento prolongado para cima que tentou gerar um início de correção, não foi muito longe, e aqui de novo gerando uma sinalização para se ter correção. Qual o cenário mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora? Um movimento de correção para depois gerar um sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos, aí fica muito mais interessante para se trabalhar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10,85 minutos. Descartaria compra no próximo pregão se abrisse já subindo? Não, desde que fizesse fundo ascendente preferencialmente no G10, exemplo, abre já subindo, vem aqui para cima dessa região e aí passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, preferencialmente para cima dos 102.945, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo para cima dos 102.995. Então, acima dessa faixa de pontos, mais interessante para a compra a partir do próximo pregão no mini índice. Lembrando que aqui está na última hora de pregão, pode alterar um pouco aí essa variação aí do mini índice. Mas ficando mais para a ponta compradora, se abrir, logicamente subindo, e dessas condições que eu acabei de mencionar. Dentro deste contexto que acabou de fazer aqui, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos seriam das alternativas de trabalhar na ponta vendedora. Temos aqui um suporte imediato de 102.605 e abaixo 605 a 550 e abaixo disso a gente já fala lá na região dos 102.200, que já está junto à média móvel exponencial de 13 períodos.
Olhando agora para o dólar, no dia de hoje, queda de 0,47%, o dólar perdendo ali a região de suporte anterior. Deixa eu só tirar a questão aqui do ajuste. E nós temos o dólar perdendo inclusive esse patamar aqui, oscilando abaixo dessa região dos 3.820. Nesse momento aqui respeitando em fechamento essa região, mas está dentro de uma tendência de baixa, dentro de um movimento de baixa, sem nenhuma sinalização ainda para cima. A principal sinalização de alta no gráfico diário nesse momento seria voltar para cima da região de fundo que foi perdida, ou seja, para cima dessa mínima de 3.845 ou da máxima 3.848, zona de resistência para o dólar. E aqui no gráfico diário, inclusive, essa 3.834,50 também resistência para o dólar, que é essa mínima que foi perdida e fechou abaixo. Então são alguns pontos importantes de resistência para o dólar num possível movimento de alta aí a partir de segunda-feira. Mas enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, segue apontando para baixo para possivelmente testar aqui esse ponto de gap ali na faixa dos 3.795, ou seja, vindo para baixo dos 3.800, 3.795 e abaixo disso 3.777 são os principais suportes. Na semana, queda de 1,95%. Indo aqui agora para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Tendência de baixa, movimento de subida, topo descendente. No gráfico de 10 minutos, ou seja, como está dentro do movimento de baixa aqui, no gráfico de 10 minutos, topo descendente, o pivô de baixo fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Abriu subindo, veio aqui para cima dessa região, que é o patamar de fundo anterior, e aqui uma resistência, abriu para cima aqui, fechou para cima dessa região ou da média móvel 3 períodos, fica mais para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas dentro aqui desse contexto atual, mais voltado para venda no dólar. Indo agora para as ações PETR4 no dia de hoje, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste. PETR4 no dia de hoje, forte alta de 2,76%. Ontem, durante o feriado, eu coloquei um gráfico da Petro, lá de ADR da Petro, lá em Nova York, na Bolsa Americana, o desempenho por lá, e mencionando que existia uma chance maior do papel vir para cima dos R$28, buscar os R$28. Até citando, coloquei um gráfico do lado do outro e fazendo um comparativo, o que poderia acontecer no pregão de hoje em relação à Petro. Fiz isso também com a Petro, com a Itube, com o GGBR4, enfim, durante o feriado para a gente já ter uma expectativa do que poderia acontecer no pregão de hoje. Petro realmente confirmou, fez o que tinha feito lá em Nova York, quando a gente estava aqui fechado. A alta de 2,76%, semana boa para a Petro, alta de 4,51%. Petrobras em tendência de alta, movimentações para baixo a partir da próxima semana. Fica muito mais para se buscar a operação na ponta compradora, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Cenário favorável para compra na Petro. Tá? Não consegui encaixar uma entrada de swing trade, mas é porque também estava posicionado em outros papéis. Então não tem como pegar todos os papéis. Cada um tem sua estratégia, mas não dá para pegar todos os papéis aí dependendo da estratégia. E logicamente não tem capital suficiente para isso, né? Pegar todos os papéis. Qual é a resistência mais próxima aqui da Petro? Ali por volta dos 28,45. Depois tem um gap de baixa, 28,67. E acima disso a gente já vai falar nesses dois topos aqui, que começa ali na faixa de 29,14 e vai até um patamar de R$ 29,48, 45 centavos. Então são as próximas resistências da Petro, mais visíveis até pelo gráfico semanal. No semanal aqui a resistência seria 28,67. Primeira resistência para a Petro no semanal. Enfim, gerou um movimento para baixo, mais interessante para a operação na ponta compradora. Nesse momento, afastamento da Petro, do preço da Petro para a média móvel exponencial de 3 períodos, na faixa de duas vezes, mais do que 2 vezes a volatilidade média, a oscilação média do preço nos últimos 10 pregões. Se a gente dar um zoom menos aqui na Petro, a gente pode ver que ela tem várias vezes que já chegou a ter esse afastamento. Não é tão comum, mas já teve várias vezes, ou seja, pode se afastar um pouco mais. Só não dá para se exigir tanto em termos de relação risco-ganho nesse momento para a PETR4, ou seja, entrada aqui agora com risco um pouco maior para quem busca uma melhor relação risco-ganho, ou seja, um stop mais bem posicionado e um objetivo mais afastado, pelo menos com a variação maior do que foi o stop, ou seja, mais vezes do que o tamanho do stop. Buscar aí 1 para 2, 1 para 3. Vale 3, dia de hoje, alta de
0,27%, leve alta de 0,27%, está dentro ainda da sua tendência de alta, não andou muito para cima, está batendo na zona, está brigando aqui com essas 3 topos anteriores do gráfico diário. Dependendo do próximo pregão, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, está aqui enrolada, se gerar alguma, dependendo do que ela fizer aqui no gráfico de 60 minutos, sinalização para cima seria a alternativa de buscar a compra pelo G60, tentando pegar a continuidade do movimento de subida na Vale 3. E a outra forma na próxima semana de entrada seria um retorno do preço aqui, buscando uma compra de fundo ascendente mais próxima ali da média, não necessariamente batendo na média, mas pode ser aqui um pouco mais abaixo, uma entrada na ponta compradora. Suporte imediato para Vale, na minha opinião, na faixa de R$ 51,87. Abaixo disso tem aqui R$ 51,00 e depois disso na casa dos R$ 50,20. Na semana, boa alta de 2,02% e a ação brigando agora com essa zona de resistência do gráfico semanal. Tem vários testes aqui nessa faixa de preço, começando ali na faixa de 52,58 e o ponto mais alto aqui de resistência que é do topo em R$ 53,80. Lembrando que tem um gap aqui em aberto ainda em 54,35. Itube 4, fechamento lá na máxima, alta de 2,26%. Ativo bateu no nosso segundo objetivo traçado para essa operação. Evoluiu até um pouco mais do que o objetivo foi traçado para ela, ou seja, lembrando, entrada aqui nesse patamar, pegamos aí boa parte desse movimento aqui de subida nesta ação. Então, boa operação da Itube 4. Essa operação, então, proporcionou aqui para a gente uma, deixa eu só colocar aqui nos resultados. Itube 4 proporcionou para a gente um ganho de 5,37% na operação e isso representou um crescimento de 0,86% no capital total. Então, ativo em boa tendência de alta. Essa região que foi superada agora tende a funcionar como um patamar de suporte, um possível recuo do preço no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas. Movimentação para baixo, fundo ascendente, mais interessante para compra na ação. Itube 4 fechou muito bem a semana, com alta de 6,44% e apontando aqui para um possível teste, provável teste, dos R$ 37,00, 37,04 aqui, começando a resistência em 36,75, se estendendo para a faixa dos 37,04. Raio 3 também atingiu o nosso objetivo, uma compra que foi executada nesse candle, nessa semana, executado nessa semana, como se hoje fosse uma segunda-feira, né, por conta do feriado. Executado nessa semana, lá na terça-feira, e aqui a gente pegou uma parte desse movimento aí de subida na ação. Fechou com alta de 1,95%. Essa operação da Raio 3 gerou um ganho de 4,78% e um crescimento de 0,81% do capital total após essa operação. Além disso, tivemos encerramento de posição de GGBR4, que fechou com alta de 1,74%. A entrada foi aqui nesse patamar, tentando pegar um movimento de subida a favor de uma nova tendência de alta. A ação confirmou realmente essa tendência de alta e ganhou mais força aqui para cima. Enfim, fechou bem. Saímos dessa posição muito próximo desse valor atual, na faixa aí dos R$ 15,19. Então, operação encerrada com um ganho de 5,19% e isso proporcionou um crescimento de 1,09% no capital total. Então, foi também uma boa operação da GGBR4. DTEX 3, compra também que bateu mais do que bateu no objetivo, né? Rasgou o objetivo para frente. Lembrando onde é que a gente entrou nessa operação, aqui nessa superação dessa máxima, tentando pegar um movimento aqui de subida nesse papel, alta na semana espetacular de 14,87%, né? Só hoje 5,93%. Enfim, uma bela operação, ganho grande aqui na DTEX 3. Essa ação gerou um ganho de 7,45%. Isso gerou um crescimento de 1,19% do capital total nessa operação da DTEX 3. O que mais? Nós tivemos aqui SAPR11, que saiu no objetivo agora há pouco, já no fechamento, próximo do fechamento do pregão. Bateu no objetivo, entrada nessa ação foi aqui no início desse pregão, na primeira hora de pregão, foi antes mesmo dessa superação de máximo. Na primeira hora de pregão busquei uma compra, na expectativa que pudesse gerar um movimento de subida a favor de uma nova tendência de alta. Ela confirmou essa tendência de alta e agora veio para cima desses dois topos anteriores, zona de resistência na faixa dos R$ 81,00. Então alguns ativos, quase todos os ativos, a gente buscou um objetivo mais acima do que o objetivo inicial, ou seja, tentando pegar a melhor relação risco-ganho. Foi o caso aqui dessa ação, era R$ 79,56, que bateu no início do pregão e agora no final bateu no nosso objetivo aí R$ 80,56. Então, SAPR11, que era até a nossa operação mais antiga aqui, que foi aberta no dia 13/6,
encerrada com um ganho de 6,59% e isso gerou um crescimento de 1,05% no capital total. Temos uma operação em aberto, só para mencionar aqui, depois desses encerramentos de operação, nesse momento no mês, está com a alta aí de 9,08%, ou seja, de ganho no capital total, com as recomendações de swing trade neste mês. Lembrando, se você deseja receber essas recomendações no seu celular, no seu desktop, aqui em cima tem um izinho que eu já falei do card, né? Você passando o mouse aqui em cima vai aparecer um i, você clicando vai aparecer um card para você, clicou, segue os procedimentos, preenche o formulário e também cadastra meu número no seu celular, na verdade nos contatos do Telegram. A partir daí você vai testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, receber todas essas informações no seu celular, no seu desktop em tempo real durante os pregões. Seguindo, Rapid 4, recomendação de compra executada, superação dos R$ 8,92, compra executada ali em R$ 8,93, fechou na máxima do dia com alta de 2,48%. Interessante esse fechamento dela, inclusive se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, fazendo algo semelhante aqui, retorna, chamado pullback do preço, ou seja, os conceitos que eu menciono no curso completo de análise técnica que eu tenho no meu site, daltovieira.com/curso, pode ser aplicado em qualquer periodicidade gráfica, principalmente com os ativos mais líquidos, a gente pode ver todos os conceitos sendo aplicados. Então, Rapid 4, bom fechamento, pivô de alta no gráfico diário, aumentando a probabilidade de subida desta ação. Lembrando, se a gente projetar aqui fizer a projeção de alta nesse pivô que ela montou aqui a partir desse ponto, 9,37, um dos objetivos, e 9,63, de acordo com os números do Fibonacci. Então, lembrando da recomendação da Rapid 4, 8,93, stop em 8,76, objetivo em R$ 9,27, risco de 1,9%, alocando 14% do capital total nesta operação. Alta hoje de 2,48%. E por último, Elet 3. Recomendei compra também no pregão de hoje, mas essa não andou bem. Então, essa das operações que a gente tinha aberto, essa que não está andando bem. Recomendação de compra aqui em R$ 35,32, stop em R$ 34,24, objetivo em R$ 37,48, risco de 3,06%, alocando 16% do capital total. Mas, Dalton, essa aqui não tem uma volatilidade maior do que tinha a Rapid 4 e aqui você colocou menos capital e aqui colocou mais. O problema foi que da Rapid 4 era para ter alocado aqui na faixa de uns 20%. Só que eu já estava com a carteira cheia de swing trade. Eu tinha vários ativos e não tinha mais como alocar mais capital. E aí eu reduzi. Foi a última entrada, a Rapid 4, que na verdade foi executada só hoje. E aí eu coloquei menos capital. Então, na Elet 3, esse ativo fechou mal, fechou aqui abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, o stop foi reposicionado em 34,49. Ou seja, se voltar aqui, fechou acima, gerou sinal de fundo a favor de uma tendência de alta, só que gera o retorno para baixo da média. Se perder essa mínima, encerra a posição antecipadamente na Elet 3 na próxima semana. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.